Olá, amantes da história, olá, amantes do cristianismo, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui ao seu canal História e Cristianismo. O personagem histórico que nós vamos abordar hoje merece até uma boa música de suspense. Trata-se do Papa Bento IX, o Papa mais jovem a assumir o trono de São Pedro. O primeiro Papa que vendeu o próprio cargo, isso mesmo, o primeiro Papa que vendeu o cargo para adquirir aí vantagens financeiras. E também foi o único Papa da história que assumiu o trono de São Pedro por 3 vezes. Para falar desse Papa será muito tenso, por isso dessa música de suspense. E para que o suspense acabe logo, solta a vinheta! Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente. Então vamos abordar hoje sobre o Papa Bento IX. Anualmente, o Vaticano ele solta um anuário chamado Anuário Pontifício, onde aparece a lista dos papas, além de outras informações. A lista chamada semi-oficiosa tem 266 pontífices. Lembrando que esses pontífices foram aqueles que assumiram o cargo oficialmente. Mas se você perguntar, então nós tivemos 266 papas ao longo da história, a resposta logicamente é negativa, porque ao longo da história outros papas governaram automaticamente ou simultaneamente o governo de São Pedro. Mas a história considerou alguns oficiais e outros antipapas. Temos aí uma lista enorme de antipapas ao longo de toda a história. Além disso, como é o caso do nosso personagem histórico de hoje, Bento IX, ele governou por 3 vezes a igreja. Ele é considerado o Papa de número 145, depois 147 e 150. O total de governo dele foi a primeira fase de 1032 a 1144, depois ele volta em 1145, governa por 21 dias, poucos dias, e depois ele volta em 1047 até 1048. Portanto, a extensão do governo pontifício de Bento IX é do ano de 1032 até 1048, aí sendo sucedido alguns intervalos. Mas para entender a história do Bento IX, precisamos entender bem um pouco a história do cristianismo e a história do papado. Desde o século IV, quando a igreja vai se tornando igreja como religião oficial do Estado, o título de papado deixa de ser apenas um título religioso e vai ganhando uma conotação política muito forte. Não podemos esquecer que durante a invasão ou a ocupação de povos germânicos, os papas passaram a ser aí os grandes líderes de Roma, prefeitos e grande liderança política de Roma. Quando a família dos carolíngios chegaram ao poder, e antes mesmo também a família dos merovingios, o papado passou a ser uma concessão dessas famílias, dessas grandes famílias, e aí principalmente também tendo uma grande influência da família do Carlos Magno, chamada família carolíngia. Então o papado passou a ser então um cargo de confiança dessas famílias. E em Roma, principalmente em Roma, a partir do século IX, século X, XI, o cargo de papa passou então a pertencer a essas grandes famílias. O Bento, por exemplo, Bento IX, pertence à família dos Túsculos, uma família que vivia às portas da cidade de Roma, uma poderosa família. O pai do Bento IX, por exemplo, ele era aí o Alberico III, chamado o Duque dos Túsculos. Então, uma família muito poderosa que governou a igreja. Assim também como governará a igreja, os Crescêncios
entre outras grandes famílias ao longo da história. Portanto, o cargo de Papa era um cargo muito importante porque ajudava nesse poder familiar e na influência política da família sobre a cidade e também aí sobre outras regiões. É muito importante você perceber aí que, então, esses cargos muitas vezes eram comprados dentro dessas grandes famílias. Então vamos conhecer um pouco a história do nosso personagem Bento IX. Bento IX, ele, como eu falei para vocês, ele era da família aí dos Túsculos, dessa grande família dos Túsculos. O pai dele, chamado Conde Alberico III, o Bento IX nasceu com o nome de Teofilactus III, tá? Teofilactus III. Ele era tão importante que ele foi sobrinho aí de 2 papas. Na verdade, a família dos Túsculos deu à igreja 4 papas. O Bento IX, ele foi aí sobrinho dos papas Bento VIII, por isso que ele herda esse nome de Bento IX, e também aí do João XIX. Ele vai entrar para a igreja como papa por influência do seu pai, o pai dele muito poderoso na Itália, e entre 18 e 20 anos. Algumas fontes, já hoje negadas pela história, afirmavam que ele tinha sido papa com 11, 12 anos. Isso já não é aceito pela história. A data de 18 a 20 anos, o que também é muito novo, foi a data melhor aceita hoje pelos historiadores, segundo as pesquisas recentes. Ele vai assumir o cargo em 1032. Depois, devido aí a forte oposição que se tinha a essa família, e principalmente a ele, Bento IX, ele é acusado de assassinatos, de orgias, homossexualidade também, acusado aí de várias situações como simonia. Nós já falamos que ele vai vender o cargo. Ele se vê aí pressionado numa guerra civil a fugir de Roma. Primeiro ele sai em 1036, mas o imperador germânico vai ajudá-lo a retornar a Roma. E aí, definitivamente, na primeira passagem dele pela igreja, ele vai sair de Roma em 1044, pressionado pelos seus adversários políticos da cidade de Roma. Uma outra acusação que ele sofreu foi a acusação também de vários estupros. O Papa eleito, quando ele sai de Roma, será o Papa Silvestre III, que era o Papa da oposição a essa família dos Túsculos. O Silvestre III não vai ter um governo longo, porque com o apoio do imperador, como eu falei, germânico, o próprio Bento IX retorna a Roma. Ele retorna a Roma em 1045 e o Silvestre III, por medo, prefere se isolar ali numa região chamada Sabina, em Roma. Então aqui oficialmente nós estamos com 2 papas, porque o Silvestre III não abriu mão do seu cargo, apenas deixou aí o Palácio de Latrão, onde viviam os papas, por medo do exército do imperador, e vai se colocar ali na região sabina. Portanto, estamos aí com 2 papas, embora o que está sentado na cadeira de Latrão, cadeira oficial nesse momento, é o Bento IX. Ele fica por 21 dias, porque depois ele resolve vender o cargo dele para um sacerdote que era aí padrinho dele, chamado João Gratian. Alguns falam que ele estava querendo casar com uma dama romana, também o que não é confirmado. O fato é que ele vendeu esse cargo, é um caso de simonia, ou seja, vender coisas sagradas, um cargo eclesiástico, um cargo de pontífice. E aí esse que comprou o cargo dele se torna, portanto, Gregório VI. Oficialmente agora nós estamos novamente com 2 papas, embora o Bento também era papa. Então estamos com Silvestre III e o Gregório VI. O Bento IX arrepende de ter vendido o cargo para o Gregório VI. O Gregório VI era da família dos Pierloni e o Silvestre da família dos Crescenses. Para vocês verem, a briga aqui está entre as famílias. Ele arrepende de ter vendido o cargo, retorna a Roma, e diante da situação de 3 papas, Bento IX, Silvestre III e o Gregório VI, o rei germânico, chamado Henrique III,
vai ter que solucionar essa questão. O Henrique III ele vai forçar a abdicação dos papas, porque oficialmente o Silvestre não era papa, porque ele tinha medido o cargo, e ele vai então pedir para que o Gregório VI e o Silvestre III abdiquem do cargo, e será nomeado aí um novo papa, e esse novo papa será aí a figura do Clemente II. Só que em outubro de 1047, o Clemente, que estava na Germânia, retornando para Roma. É interessante que o Clemente ele governa muito mais da Germânia, porque ele estava protegido pelo rei Henrique III. Ao voltar para Roma, ele morre, e aí o Bento IX aproveita da situação e volta novamente para ser papa, o que acontecerá aí até o ano de 1048, quando novamente tropas germânicas o expulsam de Roma. Então aqui termina o terceiro período do papado dele. Então ele governa pela primeira vez de 1032 até 1044, aí cerca de 12 anos. Quando ele vai vender o cargo, ele será expulso primeiro, né? E aí volta em 1045, vende o cargo, e aí com a morte do Clemente II, ele volta e será novamente expulso pelas tropas germânicas. O Papa Leão IX o excomungará em 1049, mas alguns registros históricos apresentam aqui ou apontam que ele foi perdoado depois pelo Leão IX. Ele faleceu por volta de 80 anos, está enterrado numa abadia chamada Grottaferrata, ali na região do Lácio, próximo a Roma. Então é uma história muito interessante, essa história do Bento IX, um papa considerado um dos piores papas da história. O papa mais jovem, o primeiro a vender um cargo pontifício e o primeiro e único a ser papa durante 3 vezes. Para vocês terem noção de como ele foi mal visto pela história, a própria enciclopédia católica o chama de ladrão. Alguns nomes aqui que a história registrou para o Bento IX, para que vocês vejam como ele é considerado um péssimo papa. Como eu falei para vocês, a enciclopédia católica vai chamar ele a desgraça na cadeira de Pedro, tá? A enciclopédia católica. Pedro Damião, que é santo da igreja, chamou ele de regozijando-se na própria imoralidade. Nós temos um monge chamado aqui também, Pierre Damiani, chamou ele de diabo do inferno transvestido de padre. Tá? Só para que vocês tenham um pouco essa noção. O Papa Vítor II disse que a vida do Papa Bento IX é tão vil, tão abominável, tão execrável, que eu me arrepio só de nela pensar. Esse é o Papa Vítor II. Portanto, ele é considerado aí um dos piores papas da história da igreja. Mas como a nossa página aqui é de história, de reflexão histórica, não podemos esquecer que esses períodos, que vêm do século IV, mas principalmente pós a queda da família do Carlos Magno, é chamado dos séculos obscuros da igreja, onde esses homens, esses papas eram da nobreza, homens com muito mais função política do que com função religiosa. Ele era completamente despreparado para ser papa, mas ele vivia a política da época, o Bento IX. Portanto, o cargo de papa, ele foi um cargo aí, nesse período que nós estamos colocando, século IX, século X, XI, que foi o século do Bento IX, um cargo muito mais político e um papa que pertencia muito mais às famílias do que aí à igreja. Era papa da igreja, sim, mas um papa que representava os interesses da política das famílias romanas. Gostou do nosso programa? Divulgue, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso. Agora em janeiro nós vamos para a Turquia e quero que vocês nos acompanhem aqui pelo canal do YouTube, do Facebook e do Instagram. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo programa História e Cristianismo.